Oiê! Olá, meus amores do Colégio Curso Aplicação aqui da Taquara. Professora Maria Beatriz, meu 7º ano que eu amo tanto. Como vocês estão? Como foi de recesso? Vamos voltar agora, vamos continuar a estudar história. Lembrando que a gente o quê? A gente ama história, não é verdade? A gente ama história. E hoje a gente vai estudar uma coisa que a professora ama demais, que é Brasil Colônia, que é o que a professora se especializou e pesquisa. Hoje a gente vai falar o início da colonização, tá? No Brasil. Então a gente vai falar da administração da colônia portuguesa na América. Livro 3, tema 1. Na aula passada a gente já viu, né, quando a gente viu na penúltima aula sobre expansão marítima, a gente viu que os portugueses, espanhóis, dividiram o mundo por conta própria, né? Eles falaram assim, oi, vamos dividir o mundo? Vamos dividir o mundo. E o resto do mundo que deu um jeito, né? Que eles dividiram no Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, o que divide? Então, essa parte mais clara aqui seria de Portugal e a parte mais laranjinha aqui da Espanha. Lembrando que, por exemplo, a França, né, e a Inglaterra não concordaram e foram conquistar seus territórios, porque esse acordo de comadre, né, que exclui o resto do mundo. Pois bem, e aí os portugueses, né, que foram os pioneiros, relembrando a aula passada, os portugueses pioneiros da navegação, da expansão marítima, eles invadem o Brasil. A gente não chama mais de descobrimento do Brasil, porque a gente não descobre algo que já tinha gente, como, por exemplo, os indígenas, né? Então, alguém vai chegar na tua casa e falar assim, oi, descobri essa casa, eu vou vir morar aqui, na sua casa, vou ficar com o teu cachorro, ó, descobri um cachorro aqui, descobri uma gata, vou ficar com a tua gata. Isso é invasão, né? Isso é dominação. A gente até usa um termo, achamento, que é um termo que só os historiadores usam, porque eles acharam, né? Eles não descobriram. Ou descobriram do ponto de vista do europeu. Só o europeu que descobriu. Por quê? Os indígenas, os tupis, os guaranis, tupinambás, estava todo mundo vivendo aqui muito bem, obrigada. E essa imagem linda é da abertura, né, da unidade do livro de vocês. Pois bem, o que aconteceu? A gente viu também, nas últimas aulas, que Portugal e Espanha fizeram esse movimento. Por que Portugal foi pioneiro? Porque ele é o primeiro a ir, né, na expansão marítima, no desbravamento do mar, para chegar na Índia. E aí, primeiro teve o Bartolomeu Dias, que fez a volta ali, né, no sul da África do Sul, que é o cabo, chamava o Cabo da Tormenta, que eles mudaram o nome para Cabo da Boa Esperança, para dar uma otimizada, né, para dar uma esperança maior na trajetória, e o Vasco da Gama, que é de onde vem o time de futebol, foi um grande navegador que chega em Calicut, na Índia, tá? Ali, final do século XV. Nisso, no paralelo, Espanha com Cristóvão Colombo, a gente viu também que Colombo já sabia que a Terra era redonda, tá? Só que ele achava que a Terra era menor do que ela é, e falou assim, vamos chegar, porque isso tudo a gente viu que é para chegar onde? Nas Índias, para fazer a comercialização, já que o mar Mediterrâneo estava bloqueado pelos genoveses e venezianos. Então, o que o Colombo falou? Bateu lá na porta, né, dos reis da Espanha, Fernando e Isabel, falou assim, oi, você vai bem? Tem um caminho novo. Então, ele deu a volta. No que ele deu a volta, ele topou com um novo mundo, que é a América, que tem esse nome por causa do Américo Vespúcio. A gente viu que o Colombo não sabia onde estava, ele achou que estava na Índia, que ele finalmente chegou na Índia, por isso o nome dos nossos nativos são índios, né? A gente chama os nossos indígenas, aqui das Américas de índio, em termos genéricos. Tá? Pois bem, e aí, como começa essa colonização? Tá? A esquadra depois que o Bartolomeu Dias navegou, né, o Vasco da Gama, uma nova esquadra foi mandada pelo Dom Manuel, por esse camarada aqui, ó, que é o Pedro Álvares Cabral.
Dom Manuel, rei de Portugal, falou assim, Pedrão, vai, tenta chegar lá nas Índias, que você achar no caminho é teu, campeão. Pode dominar, é teu não, né? É meu, porque tudo é do rei de Portugal. Que você chegar, domina, conquista. Vamos lá. E aí, foi o que aconteceu. Em 22 de abril de 1500, a esquadra avistou o Monte Pascoal, que é em Porto Seguro, na Bahia. Olha o Monte Pascoal. Essa aqui é uma imagem de como eles teriam visto, né? Mais ou menos. Porque é o Monte Pascoal visto do mar. Só que está bem mais perto, né? Eles viram lá de longe, porque tinha uma pessoa que ficava no navio, gente, lá em cima do navio, para poder ver se tinha terra à vista. Aí viram terra à vista. E eles começaram a chamar de terra ou ilha de Vera Cruz. E aí esse aqui é um monumento à chegada, à invasão dos portugueses lá em Porto Seguro, na Bahia. E aí o que acontece? Nessa esquadra tinha o Pero Vaz de Caminha, que ele escrevia as cartas relatando tudo ao rei. E a carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro relato histórico que a gente tem do ponto de vista, né, dos europeus, do que estava acontecendo aqui. E fica muito claro os objetivos de uma colonização. Gente, não existe tal coisa como colônia de povoamento na Idade Moderna. O que a gente está estudando? Ninguém vai colonizar outro lugar só para povoar. Ninguém vai. Toda colônia é de exploração. Falo isso com tranquilidade. Toda colônia é para explorar na Idade Moderna. Se essa colônia não foi totalmente explorada, é porque teve conflitos internos, teve problemas para colonizar, como foi o caso dos Estados Unidos, que a gente vai conhecer. Mas o intuito sempre é explorar, explorar, explorar. Lembra, a gente está vendo, a política é o quê? O absolutismo, poder concentrado na mão de um rei, de uma dinastia. A economia é o mercantilismo. Esse rei se mete na economia. As terras são dele, tudo é dele. Ele é a principal figura, ele que comanda. Ele precisa dos seus ministros e aliados para governar, claro, mas é ele que governa. E o mercantilismo, a gente viu que a característica era essa comercialização pelo mundo, daí esse movimento de chegada. A Índia é tão importante, a busca das especiarias para o comércio, mas a gente também viu um metalismo, que é o quê? Busca por metais preciosos. Além disso, outra coisa que a gente estudou, né, no nosso primeiro semestre, foi as reformas religiosas. A gente estava vendo um movimento de Lutero, Calvino, Müntzer, de reforma, uma reforma na religião, criando novas religiões, criando o protestantismo. E a Igreja Católica fez o quê? Uma contra-reforma, a sua própria reforma católica. E aí, o contexto, então, era buscar novos fiéis. Gente, história, a gente sempre tem que estudar processo. Eu vou falar isso para todos sempre, vocês nunca mais esquecerem. História é processo, causa-consequência. O que acontece? Lá com Lutero, em 1517, lá na Alemanha, vai provocar uma reação da Igreja Católica, que vai provocar uma reação aqui com nossos indígenas. Porque eles eram catequizados, aculturados. Aculturado é quando você tira a cultura do outro. Então, a gente está vivendo, a gente estudou os contextos maiores, como o absolutismo na política, a economia, que é o mercantilismo, o movimento da expansão marítima, que responde a esse projeto absolutista da formação do Estado Nacional ao mercantilismo e a exploração de novas colônias. E tentar buscar esses elementos que estão acontecendo na Europa, no Novo Mundo, na América. E é isso que o Pero Vaz de Caminha vai relatar. Então, depois, esse material todo vai para vocês sabem, pra vocês lerem com calma. Esse aqui é o documento, uma foto do documento original, essa é a carta mesmo, do Pero Vaz de Caminha, está na Biblioteca Nacional, isso vocês têm acesso online, só botar lá, Pero Vaz de Caminha, carta original, vocês conseguem buscar isso, tá vendo? Tem o selo aqui, né, de que foi enviado para Portugal, e aí depois vocês vão lendo o trecho, porque isso não aparece, mas está em português,
que eu transcrevi para vocês. E aí tem, ó, no início ele vai falar da Terra, o tamanho da Terra, que a Terra tem muita extensão, é de perder de vista, você não sabe onde é que está a Terra, de tanta coisa que você tem. E destaquei alguns pontos que não podemos encontrar ouro ou prata ou coisa de metal, ou seja, ou ferro. Já coloca uma resposta que o rei queria ter. Tem metal? Porque os espanhóis, quando chegaram no Império Inca, os Impérios Incas estavam com piercing, cordão, coroa, tudo. Todos vestidos de ouro, muito ouro, Inxalá. Ouro e prata, tá? Eles usavam ouro e prata, os incas, para decorar suas casas. Eles não tinham essa ideia de um poder de que o ouro aquisitivo, né, de que valia dinheiro, valia poder, nada disso. Mas eles usavam, que era bonito, era brilhante, claro, para decoração própria, né, e da sua casa. Pois bem, além disso, ele vai falar aqui, ó, nesse finalzinho, contudo, o melhor fruto que dela pode se tirar, parece-me que será salvar essa gente. Que é o quê? Salvar esses indígenas, que para eles são infiéis, para eles são, né, almas perdidas, que precisam ser catequizadas. Então, ó, a Vossa Alteza tanto deseja, que é acrescentar a nossa fé. O projeto colonizador é um projeto também da Igreja Católica e da sua contra-reforma pelos jesuítas, como a gente já viu, vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. E aí, como é que foram os primeiros anos, professor? O que aconteceu? Portugal já chegou chegando. Já chegou colonizando? Não. Portugal chega e não manda muitos esforços para o Brasil. Os primeiros 30 anos, que é o que a gente chama até de um período pré-colonizador, por quê? O comércio na Índia estava muito bem obrigada. O foco deles era o mercantilismo. Aqui eles não acharam nada de cara. Eles não acharam nada de cara. O que eles vão falar assim? Vamos ficar aqui gastando os nossos esforços com a Índia. Então, eles estavam gastando tudo na busca de metais preciosos e, né, comércio com a Índia, buscando em outros lugares, já que eles não acharam aqui de cara. Spoiler, eles só vão achar, isso é 1500, tá? Eles só vão achar lá para 1690, os ouros lá em Minas Gerais. Pois bem, e aí eles iam explorando uma coisa ou outra. Eles começaram a explorar o pau-brasil. É a árvore que dá o nome aqui ao nosso país hoje em dia. O pau-brasil, essa árvore que, se você corta, olha, ela é vermelha. Você extrai a tinta para tingir tecidos e também documentos, tá? Manuscritos. Então, era muito valorizado. E como é que eles faziam? No sistema de feitorias. O que eram feitorias? Fortes, tá? Feitorias eram fortificações que eles usavam para guardar o pau-brasil e para fazer escambo. Escambo é troca. Então, vou fazer um escambo aqui, ó. Vou trocar isso por uma garrafa d'água. Tá? Então, vou trocar o controle por uma garrafa d'água. Eu preciso da garrafa d'água, você precisa do controle, a gente troca. O que era esse escambo com os indígenas? Os indígenas extraíam e davam o pau-brasil para os portugueses e os portugueses davam metais, objetos com metais, davam facas, davam machados, né, instrumentos que seriam para eles se proteger, mas também para eles, né, facilitar a vida dos indígenas que não conheciam isso. Tá? Gente, essa aqui é a imagem, tá? Uma reprodução de um indígena brasileiro. É muito importante a gente acabar com essa ideia de que o índio brasileiro, ele era... ele viu um espelhinho e saiu correndo atrás do espelho. Não é isso. Tá? Era outra cultura. Eles não viam a maldade como os europeus vinham. Eles não tinham o objetivo de exploração que os portugueses tinham. E aí, o que aconteceu? Eles resistiram muito. Tá? A gente vai ver isso. E aí, ó, o pau-brasil. Isso aqui eu convido vocês a lerem na página 6 do livro de vocês, que é muito importante. América Portuguesa ou Brasil? Tem esse debate no livro de vocês, falando. A gente fala Brasil colônia, que é um mais comum a gente tratar. Mas o certo é América Portuguesa, porque Brasil, essa ideia de Brasil, de país, a gente ainda não tem. Tá? Então, era a parte na América de Portugal.
por isso que a gente chama muitas das vezes, eu vou falar muitas vezes aqui na América Portuguesa. Tá, mas eu estou querendo falar do Brasil do período colonial, porque o Brasil que a gente tem de hoje, nação, independência, vai ser só lá no século XIX. E aí, qual foi esse contato, como eu estava falando, com os ameríndios? Ameríndios, os indígenas da América. Logo, teve um estranhamento, um choque cultural muito forte, né? E o que no início era o escambo, era a troca, rapidamente eles passaram a observar os europeus como eram os comportamentos. Por quê? É também essa ideia do índio romântico, que, ai, paz e amor, se dá bem, todo mundo aqui, porque aqui não tinha império como tinha nos Incas e nos Astecas, então aqui não tinha, eles não brigavam. A gente viu, tinha muito conflito, sim, entre eles. E uma estratégia dos europeus, de espanhóis e portugueses, malandramente, foi o quê? Aproveitar esse conflito entre os indígenas para conquistar a terra e escravizar esses indígenas. Então, esse escambo não durou muito, logo eles foram escravizados, eles foram aculturados, ou seja, a imposição da cultura e da religião, né? E eles foram catequizados, que é a conversão na religião católica. E os índios, gente, eles resistiram muito, muito. Eles conheciam a terra, eles conheciam o seu território, tá? Eles entravam em guerra, sim, com os ameríndios. Aqui na religiosidade, então, foi uma imposição. Tinha uma coisa chamada padroado, que era o acordo do rei de Portugal com a Igreja Católica. Como era esse acordo? A Igreja Católica expandia a sua fé com a Companhia de Jesus, com os jesuítas, né, nesse processo da Contra-Reforma. E o rei de Portugal nomeava bispos, eles nomeavam quem ele queria para organizar e financiar a religião no Novo Mundo. Então era um acordo, ó, eu vou nomear quem eu quero, quem são os meus aliados dentro da igreja, e você pode expandir a sua fé. Então, ficou um acordo, todo mundo saía vencendo. Quem não saía vencendo? O indígena, que tinha a sua própria religião e não deixava. E a sua língua, porque além da catequização, impuseram a língua, o português. Tá? E aí, esse quadro clássico do Vítor Meireles, que foi a primeira missa celebrada em 26 de abril de 1500. Depois, na nossa aula, né, no nosso encontro ao vivo, a gente vai explorar bastante, mas já observem, ó, os índios, né, eles prestando atenção nessa coisa estranha que é uma missa para eles. Gente, essa parte da colonização do Rio de Janeiro, vou convidar vocês a reassistir, porque eu tenho certeza que todo mundo já assistiu a minha live sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Lá a gente vê os processos de aproveitar a Guerra de Tamoios e Tupinambás, a gente vê como fundou a nossa cidade, como todo esse processo de perceber que isso de largar o Brasil para lá e não colonizar muito não estava dando certo. A primeira capitania, então, só ir lá no canal muito youtuber, né? Só ir lá no canal da escola procurar a minha live sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que está lá, que faz parte do nosso conteúdo. Eu sei que vocês já viram, mas vamos rever, né, para fixar. Olha só, então a primeira vila foi São Vicente, São Paulo, 1532. Portugal começou a ver, bom, França está invadindo aqui, onde hoje é o Rio, no Maranhão, o pessoal já está de olho grande no nosso território. Resolveram, tá, colonizar. E aí eles criaram um sistema chamado capitanias hereditárias, em 1534. Essa, né, é a capitania hereditária. Antigamente a gente não tinha conhecimento, quando eu estudei na escola, a gente não tinha conhecimento dessas aqui, ó, aqui de cima. Hoje a gente já sabe, né, que essa era a configuração, que era o seguinte: o rei de Portugal, ele destinava donatários, né, capitães donatários, que eles deveriam promover, né, a extração de cana-de-açúcar e de outros produtos e também defender a fé católica. E o que eles ganhavam com isso? Eles cobravam 5% de impostos e eles poderiam comercializar o pau-brasil. Então, o rei, gente, ele estava lá em Portugal, ele precisa de alguém que estivesse aqui no Brasil para administrar as suas terras. Alguém que ele conhecesse. Só para vocês terem uma ideia, uma comunicação entre Brasil e Portugal nesse período era 3 meses. Então, você manda uma pergunta para o rei. Rei,
Posso extrair aqui, manda, 3 meses. Daqui a 3 meses a gente recebe. 6 meses para tomar uma decisão. Não tem condição. 6 meses, gente, imagina. O tempo que a gente está em quarentena, parece uma eternidade, a carta não tem chegado ainda. Olha que loucura. Então, o que acontece? Ele precisa de pessoas justamente para manter o seu poder absolutista. Pessoas da sua confiança. Então, era esse acordo. Então, Portugal tinha acordo com a Igreja Católica e tinha acordo com a sua elite. Claro, quem é que ocupava essas terras? Todas que eram do rei de Portugal. Os capitães donatários. O nome, né, dessa carta que determinava deveres e direitos dos capitães é a Carta de Foral. E as capitanias, elas não podiam ser vendidas, por isso que o nome é hereditário, passa de pai para filho. Então, ele não podia pegar e, vou lotear aqui e vender, né, que essa é malandragem, não pode. E as que fizeram mais sucesso, que deram mais certo, foi Pernambuco, chefiada pelo Duarte Coelho, e São Vicente por Martim Afonso. Pernambuco, que vai ter uma grande extração de cana-de-açúcar, a gente vai ver nas próximas aulas, e lá a primeira vila em São Vicente. Por que não deu certo? Porque os donatários não tinham recursos administrativos, não tinham força, não tinham vontade, às vezes, não tinham como dominar aquelas terras. Eles sofreram ataques e resistência dos indígenas, tá? Fala assim, o indígena estava lá atrás do espelhinho, aí a resistência. 2 capitanias deram certo. Tá? E aí o que acontece? Para organizar melhor, em 1548, a coroa, né, Portugal, criou o governo geral. O governo geral, né, e o primeiro foi o Tomé de Souza, em 1549, que fundou a primeira capital do Brasil, que é Salvador. Então, a primeira foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro, e agora Brasília. O que era? Concentrar. O governador geral, ele era o principal nome e ele, né, era como ele que mandava aqui no Brasil. Depois esse cargo vai virar do vice-rei. Você tem o rei e o vice-rei. Então, o vice é quem? É quem controla aqui. Preste atenção nisso, gente, isso não está no livro de vocês. Como que, então, o rei conseguia manter isso? Que a gente chama de sistema de mercês. Ele, então, precisa, como eu falei, de alguém que fique aqui para ser os seus olhos e para seguir a sua política, a sua economia. Gente, o sistema de mercês não era só o governador geral. O rei dava cargos políticos na administração, na justiça. Eles davam terra, que a gente chama de sesmaria. Em troca, ele tinha lealdade dos seus vassalos, dos seus fiéis vassalos, para usar um termo da época. Então, como é que o rei governava tudo lá da Europa, lá de Portugal? Com essa elite. Ele dava honra e prestígio para essa elite. O que essa elite dava de volta? Fidelidade. E assim ele mantinha a sua exploração. Ele mantinha o seu território e a sua dominação pelos povos ameríndios. Tá? É nessa, meu povo. Olha o tamanho do Império Português. Olha o tamanho disso. Ó, a gente está aqui na América Portuguesa, eles vão até aqui ao Japão, tá? Aqui, ó, Filipinas, Japão. Tem cidades na China, como Macau, que falam português até hoje, porque foi colonização. Goa, na Índia. Então, o litoral todo da África, tudo em vermelho, é um território do Império Ultramarino Português. Fica fazendo piada de português, que português é tudo bobo, vai dar com a cara na porta. Aí, a bobeira. Fica de olho. Gente, na administração, então, como é que funcionava? Você precisa de órgão, você precisa de burocracia. Precisa. Gente, toda vila e cidade da América Portuguesa tinha uma Câmara Municipal, uma Santa Casa de Misericórdia. Essa aqui é a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que está ali, fica lá no centro da cidade, perto de onde é o Morro do Castelo, que está na minha live. Pois bem, o que era a Santa Casa de Misericórdia? Era um hospital gerenciado pela Igreja Católica. Então, nesse momento, quem gerencia os hospitais é a Igreja Católica e até hoje, tá? É assim, um dos principais hospitais que a gente tem, né, até hoje. Pois bem, e o que a Câmara fazia? Câmara, tema da professora. A Câmara, ela administrava os impostos, ela abastecia a cidade, cuidava tudo que era do município, tá? Conservava a limpeza, as ruas, tinha obra, Câmara. Gasto com fardamento,
com o fardamento, né, dos oficiais, Câmara. Segurança, Câmara. Festa religiosa, ou em homenagem à monarquia, Câmara. Tudo isso, tá? Era a Câmara. E também tinha aqui embaixo, ó, cadeia. Isso é uma imagem de uma Câmara. Então, ficava aqui a administração pública, em cima, e aqui embaixo eram os presos. A cadeia. Então, gente, você podia estar passando na rua, tinha um preso, você dava, oi, preso. Como é que você está? Isso, gente, durou uma cidade interior muito tempo. Esse aqui é um documento, tá? Só para vocês conhecerem um pouco do que a professora trabalha nas suas pesquisas. A mãozinha da professora. Então, isso é um documento que vai mostrar como é o funcionamento da Câmara, né? Para vocês lerem essa ilustração. Quem eram esses membros da Câmara? Eram os homens bons, termo da época. O homem bom eram os vereadores, os procuradores, os tesoureiros, enfim. Lembra que eu falei do sistema Mercedes, que eles ganhavam um cargo? Aí, esse é um exemplo do cargo. Na Câmaras municipais também, gente, tinha o que a gente chama do pelourinho. O pelourinho tá nessa, aqui, ó, aqui e aqui. O pelourinho, ele era o responsável, a Câmara era responsável pela manutenção do pelourinho. O pelourinho era o lugar que os escravos eram punidos publicamente, eles eram presos, né, nesse poste de alvenaria ou de madeira, com brasão da família, né, o brasão do poder real em cima, vocês podem ver ali, tem uma bola, que é o brasão da família, né, mostrando o poder real e municipal, onde eram fixadas as ordens do rei, onde tinha votação e onde eles puniam os delitos. Quando a gente for estudar escravidão africana no Brasil, a gente vai ver que a punição em praça pública era muito comum, para dar exemplo. Então, você tentou fugir, tentou fazer alguma coisa para a sua liberdade, tentou resistir, você era preso no pelourinho, se você fosse escravo, né? E aí você era açoitado. Pois bem, então, pelourinho que servia para votação, servia para ordens que o rei mandava, então assim, a partir de hoje todo mundo tem que usar máscara. Ficava lá fixado no pelourinho. Tá bom? Vamos continuar estudando a colonização do Brasil, tá? Esses meses. Gente, quem acha que a história do Brasil não acontece nada, vai ver como acontece coisa. Olha a quantidade de coisa que já aconteceu na aula de hoje. É muita confusão, é muita resistência sim, tá bom? Amo vocês, até a próxima aula. Beijo, tchau!